Presidente, gravação iniciada. Senhores, bom dia. Nós vamos dar início aqui à nossa reunião de julgamento de novembro de 2020, começando por convidar o representante de único contribuinte que terá sustentação oral nessa parte da manhã, que é o contribuinte Bosclo Lepper S.A., que será representado por meio de uma sustentação oral da senhora Camila Gonçalves de Oliveira. Por favor, solicito a senhora Ana, lá pelo CARF, que autorize aí a entrada da senhora Camila, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Item 19 e 22 da pauta, doutora Camila Gonçalves. Seu processo será julgado agora, por gentileza, verificar a mensagem privada no chat. Item 19 a 22 da pauta, doutora Camila Gonçalves. Seu processo será julgado agora, por gentileza, verificar a mensagem enviada no chat. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora Camila. Nós, da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão, estamos iniciando, senhora Camila, a nossa reunião de julgamento de novembro, e embora o processo que a senhora vai atuar, ele não fosse o primeiro da pauta, a gente vai puxar ele, vai julgar logo esse processo inicialmente, para facilitar a sua vida aqui, para a gente não faz muita diferença. Nós, inicialmente, gostaria de ressaltar que a nossa ata de agosto foi aprovada nos termos regimentais, o nosso colegiado está completo pelos seus membros titulares, pelo conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo e eu, Carlos Alberto. Vamos, portanto, iniciar pela leitura de relatório do contribuinte Bosclo Lepper Limitada, itens 19 a 22 da pauta. São processos de relatoria do conselheiro Sávio, a quem passa a palavra para fazer a leitura do seu relatório. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Bom dia, colegas. Bom dia, patrona. Como eu havia falado para vocês anteriormente, eu estou tomando como parâmetro aqui o processo item 21, final 2876, tá? Até porque todos esses processos, do item 19 ao item 22, dispõem, né, os respectivos recursos, dispõem sobre as mesmas alegações. O que é que vai mudar de um para o outro é apenas o objeto do processo, contribuição previdenciária, terceiro, segurado, CFL 68, enfim. E aí eu achei por bem, até porque nesse item 21 aqui se encontra a discussão da cota patronal e GIRAT, elegê-lo como parâmetro e seguir nele, tá? Então, dando início aqui ao relatório, trata-se na origem de auto-infração consubstanciada no débito capital, que tem por objeto exigências de contribuições previdenciárias da empresa, cota patronal, e contribuições destinadas ao financiamento do grau de incidência laborativa, o GIRAT. E aí, a gente verifica aqui do relatório fiscal de folhas 172 e 181, que a autuação teve por objeto os seguintes motivos. Confrontando a folha de pagamentos em meio digital em formato MANAD com a folha disponibilizada, identificamos a existência da rúbrica número 260, RDV para base e RF, apenas na folha em formato texto,
Rúbrica esta que não integrou a base de incidência da contribuição previdenciária. E aí a empresa foi instada a se pronunciar, né, apresentar esclarecimentos a respeito, e dispôs o quê? Trata-se de verba indenizatória, onde não incide contribuição previdenciária e sequer imposto de renda na fonte. A autoridade dispôs em seguida que, no documento de resposta, a empresa havia informado que referido valor tem por origem a indenização pelo uso de bem particular do empregado nas tarefas da empresa, e os pagamentos não ocorriam através da folha de pagamento, mas pela prestação de conta das viagens. E aí a empresa foi intimada novamente, né, a apresentar documentos de suporte das despesas, e, segundo a autoridade, nada apresentou em relação a essa rúbrica, mas tão somente a outras despesas, tais como despesas de hospedagem e refeições, que não dizem respeito à matéria em apreço. No final das contas, a autoridade entendeu aqui, vamos lá, a empresa foi novamente intimada a esclarecer porque as notas fiscais apresentadas não conferiam com os valores da rúbrica RDV, e aí a empresa esclareceu que tais dispêndios não eram feitos contra a apresentação de comprovantes de despesas, mas tão somente contra a apresentação do relatório de quilometragem rodada. E aí, no final das contas, a autoridade entendeu por lançar essas despesas aqui como pagamentos ou salário realizado ali aos empregados, aos segurados empregados. Tem outra rúbrica também que foi objeto da fiscalização, que é a questão da habitação, mas aí essa questão, como a gente vai ver, foi, né, cancelada pela DRJ. Então, vou até poupá-los de adentrar nessa matéria aqui, até porque também não é objeto do recurso, tá? Como a gente pode ver aqui, seguindo a sequência do voto, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de primeira instância, para que a peça impugnatória fosse apreciada, e aí em acordos de folhas 1662 e 1682, a quinta turma da DRJ de Florianópolis entendeu por julgar a impugnação parcialmente procedente, uma vez que as parcelas dos levantamentos habitação, do estabelecimento matrizes filiais, referentes ao fornecimento de salário, utilidade e habitação das competências tais, foram declaradas nulas pela falta de demonstração clara e precisa da indisponibilidade do valor real do aluguel dos imóveis. De modo que a turma entendeu por exonerar R$302 mil do crédito apurado, o qual restou mantido em 223. E aí, como vocês podem observar, a emenda encontra-se transcrita. A empresa foi devidamente intimada do resultado, né, da decisão de primeira instância. A R encontra-se juntado aí às folhas 1685 e entendeu por apresentar o recurso voluntário de folhas 1687 e 1701. Então, basicamente, a discussão que encontra-se aqui em sede de recurso voluntário diz respeito a essa rúbrica aí que era paga em decorrência da utilização do veículo próprio do empregado, né? E era paga em decorrência do número de quilômetros rodados. Então, isso aí era o que eu tinha para relatar. Ok, conselheiro. Senhora Camila, por favor, fique à vontade, a senhora tem 15 minutos. Obrigada, conselheiro presidente, conselheiro relator, demais conselheiros. Primeiro, um prazer estar aqui de volta, né, nas sessões virtuais, ainda que seja virtual, próximo de vocês. E em relação ao caso, de fato, o que nós estamos querendo aqui na tribuna virtual destacar realmente é só em relação a essa questão da rúbrica da utilização, do pagamento da utilização dos veículos próprios pelos funcionários da empresa.
Primeiro, eu queria destacar aqui que a empresa, a Brusque Lepper, ela é uma empresa responsável, no seu contrato social, as atividades dela são a distribuição de produtos químicos para a indústria têxtil, né? Então, ela é uma empresa do Sul que faz essa distribuição tanto de produto químico para a indústria têxtil, metalurgia, tudo voltada questões, produtos farmacêuticos, alimentícios também, mas basicamente a questão têxtil é muito forte em relação à atividade dela. Então, ela desenvolve essas atividades e necessita ali naquela região de vendedores para buscar, né, novos clientes para a sua comercialização, a comercialização desses produtos. Nesse caso aqui específico, o valor que é pago a título de utilização de veículos, e isso não é questionado, tá, nem pela DRJ, nem pela fiscalização, ele é pago para os vendedores, tá, desta empresa. Tá? O grande ponto aqui, que foi destacado pela DRJ, como muito bem ressaltado aí pelo relator, foi que a DRJ de Florianópolis entendeu que a apresentação dos documentos, que seriam basicamente, nós apresentamos, no caso, uma circular interna, tá? Primeiro, o contrato social da empresa. Segundo, uma circular interna da empresa a respeito exatamente dos valores, dos critérios utilizados para indenização desses valores. Os recibos que esses vendedores, recibos e relatórios, que nesses recibos existiam os relatórios de viagem, com os destinos desses vendedores e a quilometragem desenvolvida por eles nesse percurso entre a empresa ou entre uma empresa ou outra, enfim, o percurso percorrido por ele para exercício da função. Então, esses documentos que foram juntados, a fiscalização entendeu que não eram suficientes. Queria destacar, relator, que ontem nós anexamos também ao processo, juntamos ao processo, uma petição, não trazendo nenhuma inovação, tá? Mas trazendo um link entre estes recibos, tá? Os valores dos recibos, os valores do razão da empresa, nos quais, neste razão, constam efetivamente os pagamentos destes valores a título de indenização pela utilização de veículos, e as datas desses, enfim, fazendo esse link entre as despesas com veículos relatórios, recibos e relatórios, esse livro-razão contábil, em que consta lá o pagamento para determinado funcionário, com a data e o valor correspondente, batendo, e também a questão do holerite desses funcionários, e que também esses valores são discriminados, tá? E são colocados de forma diversa das horas normais, da remuneração normal do empregado. Com esses documentos, nós entendemos que está mais que claro, tendo em vista a atividade da empresa, o exercício, a função exercida por esses funcionários, e esses documentos, sejam documentos internos da empresa, que foram juntados, que com uma circular, o contrato social, e esses outros documentos, inclusive esse que nós anexamos ontem, fazendo esse link entre, tudo bem, foi exemplificativamente, nós fizemos isso aqui, nessa petição, nesse documento que foi juntado ontem, mas só para demonstrar que há uma correlação entre o valor que está sendo pago e o valor, e a correspondente natureza desse valor, que é exatamente para compensar o empregado pela utilização do seu veículo. E dentro desse contexto, nós reiteramos aqui que a própria Constituição Federal, assim como a legislação, né, a 8.212, no artigo 28, parágrafo 9º-S, ela especifica muito bem que esse tipo de pagamento, ela é um pagamento de natureza indenizatória, porque, na verdade, eu estou usando um veículo próprio para o exercício de uma função junto à minha empresa. A empresa não possui uma frota para me disponibilizar. Então, eu tenho que utilizar aquele meu carro, o meu veículo, para poder chegar ao cliente da empresa e poder fomentar a cartela de clientes deles, e nesse sentido, eu sou pago exatamente para fazer esse tipo de coisa, essa é a minha função essencial na empresa. Então, como eu utilizo um bem próprio, eu tenho direito à indenização. Jurisprudência do judiciário hoje, ela é
pacífica no sentido de autorizar o pagamento desses valores e que esses valores têm, sim, natureza indenizatória, e nesse sentido ela não integra o salário-contribuição. Mas o que nós quisemos frisar aqui na tribuna, relator, é que há sim elementos nos autos que destacam que a empresa é uma empresa que comercializa produtos, diversas naturezas de produtos, essencialmente, muito fortemente a questão têxtil, e é necessário, sim, que haja essa locomoção desses funcionários que utilizam-se de veículos próprios, e há um critério amplamente divulgado e estabelecido dentro da própria empresa e que foi apresentado ao fisco no sentido de como será feita essa indenização. Então, não é um critério subjetivo, é um critério objetivo, descrito já em normas internas da empresa, e que, como nesse documento que foi anexado ao processo ontem, nessa petição que apresentamos ontem, esse documento faz esse link entre o relatório, o registro contábil do pagamento e o olerite, para dizer que realmente há correspondência, no mínimo há uma dúvida razoável, no sentido de que realmente esses valores são pagos a título de reembolso pela indenização da utilização de veículos próprios para a função exercida junto à empresa. Então, nesse sentido, nós pedimos a reforma do acordo recorrido, e é o que temos a destacar, nos colocamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Obrigado, senhora Camila. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Bom, passando aqui ao exame do recurso. O recurso foi apresentado dentro do prazo, né, e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí porque eu estou por conhecê-lo e passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias, tá? A empresa, basicamente, suscita duas alegações. Uma a respeito da nulidade do auto de infração em relação aos representantes legais, tá? E a outra em relação à questão da natureza do reembolso de despesas com a utilização de veículo próprio, quilometragem. Eu não vou aqui me ater a essa questão da relação de vínculos, até porque a gente já está cansado de saber aqui que essa questão não demanda qualquer discussão no âmbito do processo administrativo, né, por conta da aplicação da súmula 188 do CAF, que dispõe que a relação de corresponsáveis ou relatório de representantes legais não tem um intuito ou não tem um condão de atribuir responsabilidade tributária aos sócios, diretores e etc., e apresenta natureza tão somente informativa ou cadastral, enfim. E aí, por essa razão, eu não estou aqui, não vou adentrar nesse ponto, né? E já vou passar ao ponto que, a meu ver, aqui é o que mais importante, que é em relação à interpretação do artigo 28, parágrafo 9º, a linha S da Lei 8.212. No caso, a questão aqui é saber se essas verbas realmente pagas a título de quilometragem ou auxílio de quilometragem apresentam natureza indenizatória e, portanto, se integram aqui o conceito, na verdade, se enquadram na exceção aqui prevista na linha S, tá? Como vocês podem ver, eu estou fazendo um apanhado aqui legislativo, passando pelo 195 da Constituição, indo para o 201, passo aqui um apanhado doutrinário também, venho expondo aqui qual que é a hipótese de incidência e respectiva base de cálculo das contribuições previdenciárias, cota patronal e GIRAT, venho dispondo também aqui o que é que a legislação estabelece a respeito do que se entende, melhor dizendo, por salário de contribuição, enfim, venho trazendo aqui os pressupostos de incidência que devem nortear a análise do caso, que é a questão da contraprestação e da habitualidade. E aí eu já vou aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, mas eu já vou aqui direto ao ponto, tá?
que encontra-se aqui nessa página 13. Eu faço todo esse apanhado da legislação, né, como eu falei para vocês, doutrina, explicando aí essas questões da prevalência dos pressupostos da habitualidade contra prestabilidade e tal, que o legislador infraconstitucional, nesse artigo 28, aí reconheceu algumas verbas que têm caráter indenizatório, enfim. E aí, nessa página 13, de fato, o que deve restar claro nesse momento inicial é que os requisitos que devem estar presentes para que determinada verba seja incluída no conceito de salário e contribuição são muito bem definidos pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência, e estão vinculados principalmente aos pressupostos da habitualidade e ao caráter remuneratório do trabalho ou serviço prestado. Fixadas essas premissas iniciais, note-se que os artigos 28, 9, da Lei 8.212 e 214, nome do Decreto 3.048/99, listam várias verbas que apresentam natureza indenizatória e, portanto, por não estarem inseridas no conceito de remuneração, não integram o salário de contribuição. E aí, observe-se de logo, e no ponto que aqui nos interessa, que o legislador acabou dispondo que o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando as despesas são devidamente comprovadas, não integram o salário de contribuição. Faço aqui a transcrição. E aí, já passando aqui para as razões do voto. A propósito, note que o primeiro ponto que deve ser considerado é que o legislador entendeu por dar enfoque aos ressarcimentos de despesas efetivamente realizadas e que, portanto, estejam devidamente comprovados nos termos da linguagem do direito. As despesas aí podem ser compreendidas, por assim dizer, a partir de exemplos banais e um tanto corriqueiros, tal como ocorre com as despesas com combustível, despesas com óleo de motor, pneus, consertos ou reparos em manutenções em geral. Em casos tais, afirma-se que os ressarcimentos visam compensar os gastos que decorrem de despesas que são efetivamente realizadas, e as quais são facilmente comprovadas através de recibos, notas fiscais e demais documentos que possam atestar com precisão que as respectivas despesas foram de fato realizadas. Seguindo, é bem verdade que, em tese, os respectivos ressarcimentos devem ser considerados como tais apenas se houver a comprovação de que as despesas foram efetivamente realizadas, já que, do contrário, se não há despesas, não há o que ser ressarcido. E aí, se não há o que ressarcir, de certo que a verba acabará assumindo natureza eminentemente salarial, ainda que de forma indireta. A propósito, note-se que, a depender das circunstâncias do caso concreto, as despesas serão facilmente comprovadas através de recibos, notas fiscais, cupons e demais documentos que atestam a sua realização. Por outro lado, há casos em que a verba paga a título de ressarcimento não decorre da realização de despesas efetivas, mas decorre, isso sim, do uso e principalmente da depreciação e desgaste do veículo particular utilizado para o trabalho. É por isso mesmo que as circunstâncias fáticas jurídicas que envolvem o caso concreto não podem ser desprezadas ou ignoradas. Os documentos acostados aos autos pela própria empresa recorrente devem ser analisados com bastante acuidade. E aí eu faço aqui, são basicamente três documentos, tá, que aí eu estou me atendo, que a empresa conseguiu juntar, que são essas cartas circulares. A empresa juntou várias cartas circulares assim, de anos diferentes. Eu estou aqui, eu tive aqui, achei por bem trazer até um modelinho dessa carta circular aqui, e como a gente pode ver, é um documento que dispõe de orientações um tanto objetivas, né? Gasolina aqui, 10 km rodados, preço unitário tal, óleo do motor, lavação, pneus, enfim, tudo que leva em conta a depreciação, né, do veículo utilizado ali pelo empregado para com o trabalho.
E aí tem outro documento, que é essa instrução de trabalho número 021, despesas de viagem. Cada um dos documentos aqui eu estou discriminando as folhas que foram juntadas, tá? E nesse documento aqui, despesas de viagem, a gente tem que se ater a duas questões, certo? Primeiro, os procedimentos que eram exigidos para que o empregado chegasse depois da respectiva viagem e levasse sua contraprestação a respeito da viagem para o setor responsável, né? Está aí no item 3. E segundo, a diferença entre reembolso de despesas de viagens e reembolso de quilometragem. E aí eu já quero fazer uma observação nesse ponto, que a própria fiscalização entendeu essa diferença. Tanto que ela, lá nas folhas tantas, a gente vai passar por aqui, ela pega o modelo de cada uma dessas despesas. Ela fala, esse modelo aqui é despesas de viagens, esse modelo aqui é reembolso de quilometragem. E aí, se a gente vê aqui o que é que está disposto nesses itens 3.1 e 3.2, que são quais? Reembolso de despesas e reembolso de quilometragem. No reembolso de despesas, o que é que o item dispõe? Reembolso de despesas de deslocamento, estacionamento, pedágios, hospedagens e refeições do colaborador a serviço da empresa. Apresentar formulário interno relativo de despesas de viagem juntamente com os comprovantes das respectivas despesas. O outro, reembolso de quilometragem, indenização de despesas por quilometragem percorrida, para fins de viagens e deslocamentos com a utilização de veículo particular, tendo como limite máximo o valor estabelecido em circular interna. Ou seja, tem duas questões aqui que a própria fiscalização conseguiu observar a diferença, mas ela elegeu como premissa desse reembolso de viagem a premissa que deveria ser utilizada para o reembolso de despesa. O que é que ela falou? Cadê aqui o comprovante de despesas? Cadê as notas fiscais de gasto de gasolina? Cadê as notas fiscais disso? Mas não é esse o ponto, né? Não é esse o ponto. E aí tem essa questão dos relatórios aqui das despesas de veículos, estão juntados às folhas 1.144 a 1.594. Cada um dos empregados que utilizava-se de veículo particular, como eu falei para vocês, estava obrigado a seguir esse procedimento aí de apresentar esse documento de despesas de veículos para o setor responsável, do setor responsável ainda ia para o setor financeiro, depois ia para o diretor para aprovar, enfim. O que eu observei aqui é que realmente o procedimento era um tanto rigoroso e não era de forma alguma banal, né? E aí, seguindo com o voto. A partir da análise conjunta dos documentos apresentados pela empresa recorrente, é possível perceber que as verbas de despesas de veículos pagas aos segurados empregados pela utilização dos seus veículos particulares a título de ressarcimento por conta da depreciação do veículo, esse é o objeto remanescente da presente autuação, não se confundem com as eventuais verbas pagas a título de despesa viagem. Haja vista que os procedimentos para o recebimento de uma ou de outra verba apresentam suas respectivas peculiaridades. E aí eu estou colocando eu estou fazendo aqui essa observação, que a própria fiscalização se deu conta disso, a elaborar o modelo para cada uma das despesas, enfim. Enquanto os reembolsos de despesas de viagem eram realizados com base na comprovação das respectivas despesas de deslocamentos, estacionamentos, pedágios, hospedagens e refeições do colaborador a serviço da empresa, sendo que, para tanto, o empregado estava obrigado a apresentar o formulário interno denominado relatório de despesas de viagens, juntamente com os comprovantes das respectivas viagens. Aí eu estou fazendo uma observação. Aí as despesas são facilmente comprovadas através de recibos, notas fiscais, cupons e demais documentos. Por outro lado, os reembolsos das despesas de veículos, diferentemente, eram realizados exclusivamente com base na quilometragem percorridas e demais informações, e ainda de acordo com os critérios objetivos delimitados nas correspondentes cartas circulares, sendo que aqui os empregados estariam obrigados a preencher os formulários internos denominados despesas de veículos. No meu entendimento, não restam dúvidas, esse é o primeiro ponto que deve ser destacado,
de que a utilização de veículos próprios para o trabalho deve ensejar o pagamento de ressarcimento, principalmente por conta da depreciação e desgastes ocasionados aos veículos. A depreciação aí tem a ver, por exemplo, com a troca de óleo do motor, eventuais consertos, trocas de pneus e manutenções em geral, sendo certo que os gastos com tais operações não devem ser suportados pelo empregado, que, a rigor, utilizar seu veículo particular para o trabalho, de modo que os reembolsos são pagos aos empregados em substituição ao fornecimento de veículos que poderia ser realizado pela empresa. Além do mais, também é importante consignar, esse seria o segundo ponto, que a sistemática adotada pela empresa, recorrente do que diz com os cálculos das verbas pagas a título de ressarcimento, era rigorosamente realizada com base em critérios um tanto objetivos, tais quais delineados nas cartas circulares, que, multiplicados a quantidade de quilômetros rodados, resultava no valor final que deveria ser pago ao empregado a título de ressarcimento. Por fim, e de forma não menos importante, esse é o terceiro e último ponto que deve ser considerado, registre-se que os empregados ainda estavam obrigados a apresentar os respectivos formulários de despesas, por meio dos quais deveriam informar não apenas a quilometragem percorrida, como também o itinerário, data de saída, chegada, referência quanto às estradas pavimentadas e não pavimentadas, dentre outros dados, sem contar que os formulários ainda eram supervisionados e conferidos pela gerência da área e o pagamento do reembolso ainda deveria ser autorizado pelo gerente do setor financeiro ou pelo diretor. Tudo isso de acordo com o item 3 de procedimentos constantes da Instrução do Trabalho número 21, sendo certo que a comprovação dos quilômetros rodados jamais poderia ser realizada a partir de recibos, notas fiscais, cupons fiscais e demais documentos, tal como pretender a autoridade autuante e tal qual ocorre nos casos mais corriqueiros e usuais em que os reembolsos são efetuados, por exemplo, a título de auxílio combustível. De todo modo, o conjunto probatório colacionado aos autos é, no meu sentir, robusto e evidencia claramente que os valores pagos a títulos de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o trabalho não trazem quaisquer vantagens financeiras para os empregados, mas sim apresentam natureza indenizatória em razão da depreciação dos veículos e são pagos aos empregados em substituição ao fornecimento de veículos que poderia ser realizado pela empresa. Trata-se aí do que a doutrina especializada costuma denominar de indenização reposição do patrimônio. Ora, indenizar é tornar inteiro. Idene é o que não sofreu dano e provém do latim indenis, e ainda deriva de in mais dano, ou seja, sem dano. É por isso mesmo que as indenizações equivalem a ações de tornar inteiro, vale dizer, sem dano. E aí, da linguagem comum à linguagem técnica, jurídica, o instituto da indenização deve ser compreendido como ressarcimento, reparação, compensação. É a reparação do prejuízo ou a reposição do patrimônio, que, no caso, consubstancia-se na depreciação e... na depreciação e nos desgastes dos veículos próprios utilizados para o trabalho. É por isso mesmo que as verbas pagas aos empregados da empresa a título de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o trabalho não assumem contornos de remuneração, já que não representam quaisquer vantagens financeiras. E aí eu trago aqui para vocês, corroborando essa linha de raciocínio, jurisprudência do STJ. A jurisprudência é totalmente pacífica aqui, tá? Nesses casos de despesas de quilometragem, auxílio quilometragem, enfim, a jurisprudência dispõe que as verbas realmente assumem caráter indenizatório, né? E aí eu trago aqui dois precedentes, né? Um do ministro José Delgado, de 2002, um outro precedente, que para mim é o parâmetro aqui para os demais. Se nós formos observar aqui os precedentes de 2019, 2020, todos seguem essa linha de entendimento e mencionam esse precedente aqui da ministra Eliana Calmon, tá? Que dispõe aqui o quê? O auxílio quilometragem, quando pago ao empregado como indenização pelo uso de veículo particular no serviço da empresa, mediante prestação de contas, que é o que ocorre no caso, né? É de caráter indenizatório, não servindo de base para a cobrança de contribuições previdenciárias. Enfim, pelo que se pode notar, o entendimento do STJ, ao qual me alinho, é no sentido de que o auxílio quilometragem de verba paga ao empregado, a título de compensação pelo uso de seu veículo particular no serviço da empresa, apresenta natureza indenizatória, já que ao locomover-se a serviço da empresa com seu próprio veículo, o empregado está a suportar, em nome da empresa, a depreciação e desgaste de seu veículo,
de modo que caberá à empresa, portanto, compensá-lo com base na estimativa do custo correspondente ao desgaste do veículo por quilômetro percorrido. Aliás, pode-se afirmar que os critérios utilizados pelo STJ no que diz com a delimitação da natureza indenizatória do ressarcimento a título de auxílio de quilometragem são basicamente, primeiro, o uso do veículo particular no serviço da empresa e a prestação de contas por parte do empregado, sendo certo que na presença dos dois requisitos, o auxílio quilometragem assume na verdadeira natureza indenizatória. E esse é o caso dos autos. E aí eu trago mais um precedente aqui, dessa vez do CAF, né? Como eu falei para vocês, a questão aqui é diferenciar essas verbas pagas a títulos de despesas de viagens, né? Que tem por objeto o quê? Hospedagem, que mais? Eu trouxe aqui para vocês, pedágios e etc. E essas verbas aqui pagas por auxílio quilometragem, tá? E isso, a própria fiscalização deu indícios que estavam entendendo, mas seguiu essa premissa de que não havia notas fiscais comprovando as despesas, enfim, mais ou menos nesse sentido. E aí, eu finalizando aqui o voto, falo o quê? Considerando, por um lado, que a utilização do veículo próprio pelo empregado equivale a uma espécie de benefício em favor da empresa, já que quem suporta eventuais danos é o próprio empregado, e que, por outro lado, os documentos colacionados aos autos demonstram que os empregados utilizavam, de fato, os seus veículos particulares para o trabalho e eram obrigados a apresentar a prestação de contas através de formulários denominados despesas de veículos, os quais, aliás, eram preenchidos com base nas orientações contidas nas cartas circulares e nos demais, e nos termos da Instrução do Trabalho número 21, e ainda eram submetidos à apreciação da gerência da área responsável, entendo, portanto, que os valores pagos a títulos de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o trabalho não trazem quaisquer vantagens financeiras para os empregados, mas sim apresentam natureza indenizatória em razão da depreciação e desgaste dos veículos e são pagos aos empregados em substituição ao fornecimento de veículos que poderia ser realizado pela empresa. Então, por todas essas razões, eu entendo aqui que as verbas pagas pela empresa recorrente aos seus empregados a título de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o trabalho não integram o conceito de salário de contribuição e enquadram-se com perfeição nas hipóteses previstas no artigo 28.9, a linha S da Lei 8.212 e 214.9, inciso 18 do Decreto 3.048/99. E, portanto, essas verbas, no meu entendimento, não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias ao objeto da presente autuação. Por isso mesmo, em conclusão aqui, eu estou reconhecendo o presente recurso e estou entendendo por dar-lhe provimento. Essas seriam minhas considerações. Senhores, considerações? Não, presidente. Conselheiro relator, dando provimento a recurso voluntário, em razão de tudo que expôs, esse é um resultado que se reflete também aos processos 20, 21 e 22, não é isso, conselheiro Sávio? Isso. Podemos, portanto, ir ao voto, já que ninguém quer fazer nenhuma consideração. Eu concordo com o relator, a gente teve essa... até a forma com que se calcula o valor por quilômetro, ele não permite que houvesse integralmente uma comprovação do que foi gasto e do que não foi gasto, né? Porque são situações que você não pode... por exemplo, uma troca de óleo a cada 10 mil quilômetros, não necessariamente o dono do veículo vai usar 10 mil quilômetros com a empresa, porque desses 10 mil, uma parte ele vai usar na sua rotina, e a empresa vai pagar só o que ela usou dentro da planilha indicada pelo contribuinte. Por outro lado, nota-se que não há nenhuma espécie de liberalidade por conta até do veículo que foi utilizado como base para o lançamento, para o cálculo, que é um veículo, né, popular, e que evidenciei que se por um acaso o colaborador estivesse utilizando um veículo de luxo, um veículo um pouco mais caro, enfim, ele naturalmente não teria essa benesse alterada por conta das
características do próprio veículo utilizado. Então, nesse sentido, eu também concordo aí com as palavras do relator. Daniel, como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho o relator. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, como disse, então o resultado para o processo 19 fica acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário, fez sustentação oral pelo contribuinte, a senhora Camila Gonçalves de Oliveira, OAB-DF, número 15791, levantando aqui Martinelli Advogados. Esse é o mesmo resultado para, como disse, os processos 20, 21 e 22. Senhores, então, senhora Camila, agradeço a sua participação, foi um prazer tê-la conosco, e nesse momento eu peço que a senhora deixe a nossa sala para a gente dar seguimento. Obrigada, conselheiro presidente, obrigada, relator, parabéns pelo voto, e boa semana para os senhores. Ok, obrigado. Obrigado. Senhores, concluídos esses processos que eram os únicos de sustentação oral para essa manhã, passemos então ao item 1 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Francisco Guarita, Mastertemp, Recursos Humanos Limitada. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Bom dia. 10 segundos só, momento empreendado. O presente processo trata de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social. O presente procedimento é decorrente da ação fiscal realizada mediante o mandado de procedimento fiscal número tal, no qual consta a informação de que se trata de revisão de ofício da NFLD final 831.0 e a NFLD final 832, por demandar análise de 9.960 notas fiscais com retenção apresentada posteriormente. O período lançado corresponde à competência de 1/2000 a 9/2005 e tem como fatiador o salário de contribuição dos segurados empregados extraído das folhas de pagamentos e refibos. Depois de abatido os créditos do contribuinte, o débito resultou no montante consolidado em 15/12/2006, no valor de R$ 142.155,42. Da impugnação. Inconformada, a empresa apresentou defesa tempestiva, juntada a partir das folhas do número 225 a 232, alegando que a fiscalização deveria ter tomado somente os dados das folhas de pagamento e da ICPS recolhida pelo fato de ser possível ocorrer inconstância na IGFIP. Alega ainda que, em face da retenção ser obrigação do tomador de serviço, a empresa prestadora não pode ter o débito constituído contra si. Quando as deduções legais, pondera que a alimentação dos temporários é fornecida pelos tomadores de serviço, e quanto ao transporte, prossegue nos termos da lei. Em sua decisão, o julgador de primeira instância decidiu que não assiste razão a contribuinte de acordo com a seguinte emenda. Notificação fiscal de lançamento de débito, contribuições sobre folha, valor declarado em REFIP. A empresa é obrigada a apurar e recolher contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço. As retenções efetuadas pelos tomadores de serviço em nome da empresa prestadores poderão ser compensadas por ser objeto de restituição. Percebe-se que, na realidade, a autuação, apesar dele falar em alimentação e vale transporte, mas a autuação diz respeito à folha de pagamento, onde houve omissão através das notas fiscais. As notas fiscais não tem nada a ver diretamente com a alimentação. Da autuação e do resultado da análise de defesa. Entretanto,
do voto. Entretanto, conforme se verificará, logo a seguir, existem várias premissas pelas quais não foi levado em consideração, das quais são estritamente necessárias. Aliás, observe de logo que a empresa corrente encontra por citar basicamente as seguintes alegações: da síntese da atuação e do resultado análise da defesa. Entretanto, conforme se verificará, logo a seguir, existem várias premissas pelas quais não foi levado em consideração, dos quais são estritamente necessárias para, assim, ao final, consignar que inexiste débito da contestante ao montante alegado, haja vista a sua obrigação principal ter sido devidamente cumprida na forma e prazo correto, tudo conforme determina a lei. Em síntese, é o termo de atuação, é o termo de atuação conforme se verifica no corpo do resto do mesmo. Já com relação ao julgamento da impugnação, em sede de defesa contra a atuação realizada pelo senhor autor fiscal, temos que o agente fiscal que julgou a respectiva defesa apenas e tão somente corroborou o entendimento de seu colega, não trazendo qualquer espécie de novidade, o que, então, se verificou que o julgamento não analisou a fundo e com a consistência trazida, os argumentos e as provas de defesa. No caso inteiro, temos que o julgamento da defesa deixou de analisar o pressuposto principal, que era justamente a forma de recolhimento das contribuições que pertenciam aos segurados, considerados como trabalhadores temporários, uma vez que estamos diante de uma das formas previstas na legislação, prestação de serviços, que sofreu a determinação de atenção da contribuição de 11% destinado à segurança dos trabalhadores. Aí fala também sobre a obrigatoriedade do depósito, que é um tema já sedimentado no sentido de não ser exigido, e do lançamento também da notificação fiscal. Ou seja, no caso inteiro, os serviços prestados pela contestante sempre estão voltados a atender à necessidade de seus tomadores, sejam eles de substituição de pessoal ou ainda se tratando de acréscimo extraordinário de serviço, mas sempre em caso de atendimento às imprevisões sofridas por seus tomadores. Aí, também fala sobre os juros de correção aplicados, também questionou que não deveriam ser aplicados juros. E no que respeita às GFIPs, uma vez que a fiscalização se apegou às guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a contestante, por sua vez, necessita de maior prazo para apuração da certeza do documento fiscalizado, para verificação da inexistência de inconsistência que eventualmente possa ocorrer face à forma de seu recolhimento e ainda com que as mesmas se apresentam. Dessa forma, não pode a fiscalização ater-se apenas e tão somente em uma ou duas espécies de documentos, principalmente quando se trata de documentos que podem, em qualquer hipótese, ocasião, encontrar inconsistência. Porque ele argumenta que a fiscalização, ao atuar com base na GFIP, se limitou a analisar apenas um documento que não era muito importante para a empresa, segundo ela. Falou também da base de cálculo, previsão de iguais, falou de considerações finais, com os argumentos sobre achar que não deveria ser só sobre as GFIPs, do requerimento de conclusão e também da sustentação oral e intimação ao patrono. Por questão didática, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações recursais em tópico separado. Apesar do contribuinte não ter alegado, decorrente não alegar a decadência, por questão de ordem pública, analiso, pois de acordo com o CTN e com a Constituição Federal, o prazo para que o fisco proceda ao lançamento decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador, quando há o pagamento de contribuição. Considerando que o período abrangido pela autuação de respeito a levantamento sobre contribuições previdenciárias devidas entre 1 de 1 de 2000 a 30 de 9 de 2005, e que a ciência da auto-infração deu-se em 15 de 2006, e que houve pagamento de contribuições nos respectivos períodos, tem-se que o prazo máximo para a formalização da exigência tributária referente à competência do ano 2000 e 2001 seria o 32 de 2005, estando, portanto, decaído todos os lançamentos efetuados através da autuação referente a estes períodos. Da obrigatoriedade de depósito, que não merece muitas considerações, que não é mais necessário. Das intimações ao patrão e da sustentação oral, também já definido que ele deve ser apresentado por ocasião da declaração de julgamento. Ele questiona também dos juros e correções aplicadas. Quando a recorrente alega que não se pode pleitear juros e correções relativamente ao recolhimento realizado, sendo que, se assim o fizesse, o pleito deveria ocorrer apenas e tão somente pelo saldo lançado, pela diferença lançada, vez que carece de razão, pois, conforme bem demonstrado na auto-infração e anexo,
Observa-se que houve o batimento com a respectiva apropriação entre o valor devido e o valor pago, sendo juros calculados apenas sobre a diferença obtida. Da síntese da autuação e do resultado da análise da defesa. Ao se debater sobre esta parte do recurso, percebe que a recorrente limita-se a atacar a ação recorrida, informando que a mesma apenas corroborou com a autuação, não se posicionando de forma coerente em relação às alegações levantadas por ocasião da impugnação, por não trouxe ao processo qualquer espécie de novidade, que então se verificou que o julgamento não analisou a fundo e com as consistências trazidas, os argumentos e as provas de defesa. Depois das informações trazidas nesse recurso, que por sinal são idênticas às apresentadas perante o julgador original, vê-se que não assiste a razão recorrente, pois a decisão atacada foi objetiva, completa e conclusiva, ao analisar a impugnação em apreço, ao mesmo tempo em que apresentou a fundamentação legal conforme demandada pela motivação da atuação. Por conta disso, não tem por que se arrazoar recorrente neste ponto do seu recurso. Dos demais insurgimentos da recorrente. Ademais, só essas considerações e análises iniciais necessárias, ademais, após essas considerações e análises iniciais necessárias, conforme relatado, ao desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do seu recurso, considerando que os demais argumentos trazidos no recurso voluntário são idênticos à da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do dispor do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância, estritamente de acordo com o entendimento do julgador, com a adaptação necessária, adoto como minha razão de decidir o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentados. Atenção. Em que pese esforço expendido pelo impugnante, seus argumentos não merecem guarida. Obviamente, o fiscal, conforme relata, examinou a folha de pagamento de GFIP e GPF produzida pela notificada. A GFIP é documento de declaração obrigatória do contribuinte, que deve apresentar todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, no sentido de oferecer a tributação na forma da legislação em vigor. Portanto, é inaceitável o argumento de que tenha produzido a declaração com a alegada inconsistência com a pretensão de opor em defesa ao presente pensamento. A retenção de 11% é a obrigação do tomador de serviço, no caso, de serviço, quando a contratação da mão de obra, tal como é o negócio da notificada. Contudo, a lei determina que a retenção que é destacada pelo prestador, sendo recolhida pelo tomador em nome da empresa cedente de mão de obra, certo? Esta, por sua vez, quando apurar o montante de valor das suas contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, a recolher efetuará a compensação do crédito no respectivo estabelecimento. Na hipótese de restar a valor a compensar, poderá ser objeto de pedido de extinção. O artigo 219 do decreto 348 acompanha o texto da lei que, para maior esclarecimento, transcreva abaixo. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviço e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subsequente da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão de obra, observado exposto nas folhas do artigo 3, dos parágrafos do artigo 3. Conclusão da DJ. As alegações da impugnante se baseiam em exegese equivocada à legislação previdenciária e não afastam a certeza do crédito, ora constituída. Por outro lado, não foi juntado nenhum documento capaz de infirmar o lançamento. Diante do exposto, e por tudo que consta nos autos, concluo que a presente lavatura foi regularmente executada e está revestida de todas as formalidades legais, devendo prevalecer a NFLD na forma que foi lavada. Portanto, julgo procedente essa notificação fiscal do lançamento de débito que foi lavada em substituição a notificação 35.084.232 e decido receber a impugnação, declarar a empresa Mastertemp Recursos Humanos Limitada devedora do crédito consolidado em 15 de 2006 no valor 142.145,42. Conclusão. Por todo exposto, por tudo que conduz auto, com isso o presente recurso para dar parcial provimento no sentido de excluir da autuação os lançamentos efetuados até a competência de dezembro de 2001, por estar fulminado pela decadência. Este é meu voto. Senhores, considerações?
Bom, eu não concordo com o conselheiro relator na questão da decadência. Se a gente Olha bem aqui, presidente, na decadência. Oi? Só tá dando uma contagenzinha aqui na decadência. Sim, eu tô fazendo a contagem aqui. Sim, sem a questão da contagem, que dezembro, nesse caso, não entraria, que dezembro estaria dentro do prazo ainda, mas não é isso a questão. A questão é que é uma matéria que está sendo levantada no voto a título de questão de ordem pública, e que, no meu sentir, a gente precisa de pouco mais para levantar uma questão de ordem pública. Isso tem que estar evidente. E para mim isso não está evidente, porque esse lançamento, o que a gente está discutindo aqui não é propriamente um lançamento. O MPF lá de folha 216, citado pelo conselheiro relator, ele aponta claramente, não se trata de um lançamento novo, eu estou só corrigindo o anterior, porque o anterior, no anterior, quando o contribuinte foi se defender, ele apresentou notas fiscais, e por isso está lá na descrição sumária do item, folha 218 quadradinho lá. Não se trata de refiscalização, e sim revisão das NFLDs tais, levantadas na ação fiscal número tal, devido ao fato de o contribuinte ter apresentado na defesa notas fiscais de serviço com retenção, notas essas que carecem de análise. Ou seja, havia já um lançamento e que a gente não tem essa análise aqui para saber se esse lançamento estava decaído ou não. O contribuinte, quando se defende, ele apresenta notas fiscais, o fiscal, eu vou considerar, faz um novo cálculo e sai essa alteração no lançamento. Então, não me parece que esse tema de decadência seja um tema tão claro a ponto de eu, para mim, na minha avaliação, de dar um provimento nessa envergadura por ser matéria de ordem pública. Ou seja, eu não tenho elementos aqui que digam que, de fato, o lançamento objeto das autuações que foram aqui meramente corrigidas, se elas decaíram ou não. Senhores, que alguém quer fazer alguma consideração? O próprio conselheiro relator? Para falar a verdade, eu parti do pressuposto que, como não tem muitos detalhes sobre a fiscalização, não, eu acreditei que, no caso, independente, já que não foi formalizado, uma anulação anterior não foi apresentada, não a formalização dizendo que foi anulada a decisão anterior, foi reparecido, o voto anterior, aí eu pensei que seria um complemento de fiscalização que, no caso, já não poderia mais ser lançado nesse período, nesse sentido. Ou seja, então a fiscalização deveria continuar cobrando o débito inteiro, não fazer a revisão diante dos documentos que o contribuinte apresentou. Se fizesse tanto que fez de parte, mas o período que não poderia mais ser feito o lançamento não fizesse mais, entendeu? A questão não é fazer o lançamento, a questão é beneficiar o contribuinte com um documento que ele apresentou em defesa. A questão é assim, a fiscalização não está fazendo um novo procedimento, ela está só... Lógico, o problema é que o sistema previdenciário, ele exige que você faça algumas questões para poder reabrir, para poder fazer alocar, para poder alterar, né? A gente poderia ter feito isso na decisão, falar assim, olha, eu reconheço aquilo lá que tem que diminuir esses valores, mas o fiscal, diante do caso que foi tratado lá naquele processo, porque antes essas NFLDs eram submetidas à própria unidade da Previdência, que saía as tais decisões de notificação. O contribuinte, na defesa, apresentou elementos modificativos e ele não fez um novo lançamento, só acolheu os argumentos do contribuinte. Agora, você imagina se o contribuinte fala assim, olha, eu paguei o tributo aqui, falou assim, mas está decaído já isso aí, se eu for fazer está decaído, então eu não vou lançar mais. Vamos ouvir a opinião dos outros colegas nossos, o entendimento deles também, as considerações. O Bruno, por exemplo. Eu entendo como presidente. Aí, no caso, ele faz apenas um cotejo dos documentos e faz retificações, não tende a ser um novo lançamento. Até no próximo processo da minha relatoria, é mais ou menos isso que ocorre. Né? Não há novo lançamento, nada relacionado a isso. Eu
Entendo da mesma forma que o presidente aí no caso. Nesse sentido eu também entendo. Eu tenho me perdido um pouco nos autos porque eu não vi essa retificação aqui nos autos. Não sei o lançamento original, né? Eu acho que seria, porque daí a base para decadência seria o lançamento original, né? Talvez tivesse. Eu já tive um caso que foi baixado em diligência exatamente por isso, que era uma situação assim, que foi, no caso foi anulado, depois foi feito o lançamento, mas talvez fosse prudente, né, verificar o lançamento anterior, se foi dentro do prazo decadencial, porque daí a contagem vai ser daquele lançamento original, né? Isso, mas aí como o presidente falou, né, perderia já a questão de ordem pública, né? Porque aí, assim, perderia a questão de ordem pública, não. Perderia a fácil constatação aqui nos autos, né? Eu acho que a gente só poderia trazer isso para cá se tivesse evidente. Como não está... Prezados, então foi o seguinte, eu me rendo aos argumentos de vocês e vou reconsiderar essa parte da decadência no meu voto. Aí, no caso, não acataria a decadência. Ok, não acataria não suscitaria nada, não ia tratar nada da decadência, porque isso é uma matéria que você suscitou de ofício, não é isso? Exato. Não suscitaria mais a decadência. Okay. Senhores, alguma outra consideração? Alguém quer falar alguma coisa? Não, era isso, eu tinha me perdido um pouco, que eu não tinha visto que era o original, mas o presidente bem chamou a atenção aqui, né, que tinha o NFLD anterior e tal, enfim, na nota fiscal, e é basicamente isso mesmo, né, o fiscal analisa lá e por vezes ele faz uma correção, um abatimento, né, para aceitar alguns documentos do contribuinte. Perfeito, senhores. Então, o conselheiro relator, nesse caso, como o provimento seria parcial exclusivamente por conta da decadência, o resultado, naturalmente, do voto do conselheiro relator é por negar provimento a recurso voluntário. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Esse foi o resultado do processo número 1 da nossa pauta, final 2008-61, da Master Temp Recursos Humanos Limitada. E assim a gente vai para o processo seguinte, processo 2, Rota do Sol, Indústria de Vestuário, Importação Limitada, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo, que foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para tal processo, o resultado fica: processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF do dia 7 de 9 de 2020, o processo será incluído em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Próximo processo, um processo da J. Carvalho Transporte, relatoria do conselheiro Marcelo. Por favor, conselheiro Marcelo, fique à vontade. Item 3 da pauta, senhores. O relatório é um pouco extenso, mas eu vou tentar, falando aqui, mais ou menos o que ocorreu, porque isso aqui eu vou tratar no voto, tá? Aí qualquer dúvida, eu fico à disposição. Só um minutinho. Vamos lá. Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Delegacia de Julgamento, folhas tal, por sua apreensão de folhas dos documentos indicados. No presente são referentes ao e-folhas. Por intermédio dessa notificação do NFLD, final 760, dígito 0, o contribuinte foi notificado, recolheu o crédito tributário relativo a contribuições sociais para a Previdência Social no montante de 46 mil, em alguma coisa. Conforme o relatório da notificação da NFLD, o crédito constituído corresponde a diferenças apuradas no período de 1 de 2000 a 6 de 2005, e constituem fatos geradores dessas contribuições lançadas às remunerações efetivamente pagas dos segurados empregados, obtidas a partir dos resumos das folhas de pagamentos, do 13º das competências lançadas, bem como informações constantes em GFIP, cujos valores encontram-se discriminados no relatório do lançamento, parte integrante da presente autuação, por descumprimento de obrigação principal.
Só um minutinho. Então, vou aumentando o zoom aqui. Informa o mencionado relatório a discriminação dos levantamentos, que compõem os lançamentos. GAP, GFIP, apresentado pela empresa, corresponde à remuneração apurada a partir dos salários de contribuição constantes nas GFIPs, apresentadas pela empresa no decorrer da ação fiscal, GNS, GFIP no sistema, correspondente à remuneração apurada a partir dos salários de contribuição declarados nas GFIPs, constantes do sistema informatizado, FPT, folha de pagamento 13º, correspondente à remuneração apurada. Consta ainda no acima citado relatório que as importâncias pagas de título de salário família e maternidade foram deduzidos do levantamento, bem como os valores constantes nas GPS apresentadas. Na impugnação, o contribuinte lhe relata que, como empresa de transporte, teve várias notas aí com retenções e que não foram apuradas aí durante a fiscalização. O que ocorreu a partir daí foi que o caso foi baixado em diligência pela autoridade julgadora de primeira instância 2 vezes para efetuar aí, batimentos, tá? E com isso houve um novo relatório, foi constatado alguns valores que foram retificados aí, apurados pela fiscalização, e teve um novo relatório fiscal que foi dado ciência aí para o contribuinte. A decisão de primeira instância acabou acatando parte aí dos valores, e foi julgado procedente em parte a impugnação do contribuinte. Ele interpôs recurso. Aí, do item 4 para frente, eu já vou direto ao voto. A decisão de piso afastou boa parte do lançamento após 2 diligências fiscais que acabaram por efetuar a revisão do lançamento, da seguinte forma. Aqui eu indico o que ocorreu. De 1 de 2000 a 8 de 2000, foi excluído o lançamento por homologação tácita dos recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo. 11 de 2000 a 6 de 2003, foram apropriadas GPS, excluindo do lançamento os valores correspondentes. Então, o que ficou para nós julgar, foi mantido, foi das competências 5 de 2004 a 6 de 2005, tá? Ficando aí um valor de 13 mil alguma coisa para julgamento. Aí, portanto, restaram para julgamento as competências aí que indicadas por mim. No item 7, eu venho. Em suas razões recursais, o contribuinte síntese alega e traz planilhas de folhas 2711, 2714, insistindo na existência de saldos de retenções ainda não utilizadas e que deveriam ser, entre aspas, compensadas com os valores ainda mantidos no presente lançamento. Argui, em determinado ponto do recurso, o seguinte: no entanto, com relação às competências 5 de 2004 e 6 de 2005, a decisão foi dada pela manutenção do valor originalmente abatido, visto que a empresa J. Carvalho não apresentou nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviço, informando que sofreu retenção de valores a compensar. Nem há recolhimento algum nessas competências. De fato, como esboçado na respectiva decisão, não há algum recolhimento de GPS nas competências 5, de 2004 a 6 de 2005, objeto da respectiva NFLD. No entanto, mesmo não havendo recolhimentos referentes a valores de retenção, que o código que ele indica aqui, ou de pagamento de empresas em geral, a empresa nunca se manteve inadimplente com os valores devido à Previdência. Ocorre que os valores das retenções sofridas mensalmente pela empresa eram maiores que os valores devidos à Previdência. Durante o período de 11 de 2000 a 13 de 2003, foi possível haver a compensação integral de retenção na própria competência, restando por conseguinte crédito de retenção a favor da empresa. Ela alega, inclusive, isso ela indica numa planilha que ela entregou
e juntou nos autos, no recurso também, indicando como demonstrativo de saldos, de retenção, dizendo que ainda tem um saldo de retenção no montante nominal de R$52 mil. Outra planilha que ora se anexa, denominada compensação das contribuições, demonstra detalhadamente de que forma foi feita a compensação dos saldos. Registre também que a compensação dos saldos de retenção com os valores vincentes à Previdência foi realizada em época própria, por isso não há recolhimentos realizados nas competências compreendidas entre 5 de 2004 a 6 de 2005. Aí fala a respeito da verdade material, que deve ser perseguida, a realidade dos fatos, e por isso requer a nulidade do lançamento aí da parte que se manteve. Voltando ao voto, no item 10, verifico que o contribuinte pretende efetuar compensações dentro do lançamento e persiste na obtenção de provimento no sentido de possuir crédito de períodos anteriores e que devem ser abatidos com o período mantido na autuação. Para tanto, alega que os documentos que embasaram as planilhas juntadas ao recurso estão nos autos, inclusive que afirma, pelo fato do valor não corresponder ao que deveria ser cobrado, pela verdade material, deve ser anulada a autuação. Analisando a resposta dos termos das diligências fiscais solicitadas pela turma recorrida, para análise dos documentos juntados pelo contribuinte, verifico as folhas 2.643 a 2.656, com planilhas, inclusive, da autoridade fiscal, avaliando todas as hipóteses de GPS para efetuar os abatimentos indicados pela turma julgadora, havendo a retificação do lançamento em determinados pontos, concluindo o seguinte: de tudo acima exposto e demonstrado, opinamos pela retificação das contribuições das competências, meses e quantias, conforme demonstrado nas folhas tais, bem como sejam acatados os recolhimentos efetuados pela empresa notificada, sem perder de vista que esta INFLD refere-se às contribuições descontadas e segurados apuradas em um mesmo procedimento fiscal, de número tal, onde consta outro crédito constituído na INFLD final 7619, relativo às contribuições patronais. Portanto, a retificação de ambos, em princípio, estarão dependentes entre si, sobretudo no que se refere ao acatamento dos recolhimentos para que não façam duplicidade. Em garantia ao contraditório, direito de defesa, fica a empresa notificada e identificada em epígrafe, ciente deste relatório e da devolução no prazo de 30 dias da data da ciência para apresentação de impugnação, se julgar necessário, a ser apresentada aí na Receita. Por sua vez, houve o retorno pela turma ACO com a seguinte informação à autoridade fiscal de folhas tais. Aqui eu já vou bem direto aqui. Dessa forma, tendo em vista que a Delegacia do Brasil de Julgamento não tem competência para realizar batimento de GFIP e GPS, não existe vício ocorrido no momento do lançamento para que se declare a nulidade ou improcedência deste, retomando os autos ao órgão de origem para as providências cabíveis. Aí, em resposta, a autoridade fiscal, folhas 2666, informou quanto segue. Foi feito o resultado do batimento GFIP-GPS, cientificamos que o processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento, retornou com a diligência para fiscalização no sentido de apurar a divergência, apresentada na peça impugnatória. A fiscalização e seu relatório fiscal, já encaminhado a esta empresa, reabriu o prazo de impugnação, e esta não se manifestou. O processo em questão foi encaminhado à Delegacia de Julgamento, enfim, diante do exposto, foi encaminhado. E no item 14, entendo que não cabe razão ao contribuinte, que pretende, por via transversa, revisar o lançamento e reabrir o contencioso fiscal, uma vez que após a diligência fiscal, destacando de forma pormenorizada os pontos em que efetuou a retificação do lançamento, e, após a abertura de prazo para contribuinte, essa, de acordo com a informação fiscal acima indicada, quedou-se inerte, não apresentando nenhum elemento contrário para afastar o quanto apurado pela fiscalização após a diligência, muito menos em relação aos termos da decisão de piso, que tratou do tema, da forma como foi apresentado, e, portanto, tendo que, de acordo com o artigo 17 aí do Decreto 7235, houve preclusão quanto a essa questão em vista da reabertura do prazo para a impugnação. Outro sim, mesmo que se entendesse o contrário, verifico pela decisão de piso, nesse tópico,
em que se manteve a autuação o seguinte: entretanto, após diligências e consulta ao sistema informatizado da Receita, constatou-se que no procedimento de auditoria fiscal, algumas GPS não foram consideradas para se apropriar ao lançamento. Assim, cumprindo-se o Ministério da Administração Pública, as GPS, com recolhimento dentro do prazo legal, não apropriadas pela auditoria, quando do procedimento de fiscalização, serão abatidas no lançamento. Ressalta-se que, pelo fato deste lançamento referir-se apenas à contribuição do segurado, serão discutidos neste voto os questionamentos pertinentes a este. O presente feito com relação às competências maio de 2004 a junho de 2005, que são essas que se mantiveram, observa-se que a empresa não apresentou nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, informando que sofreu retenção de valores a compensar. Nem há recolhimento algum nessas competências. Assim sendo, o lançamento será mantido também com relação a essas competências, maio de 2004 a junho de 2005. A contribuição do segurado para a Seguridade Social. Quanto ao questionamento da empresa, afirmando que anexou os autos de FIP retificadora, regularizando as informações de base de cálculo da contribuição, observa-se que as declarações retificadoras de iniciativa do próprio declarante, visando a reduzir ou excluir tributo, foram transmitidas posteriormente ao lançamento, sem, entretanto, constar comprovação nos autos de erro e que se findaram. Dessa forma, consoante parágrafo 1º do artigo 147 do CTN, a retificação não é admissível, mantendo seu lançamento original. Voltando ao voto, mesmo em relação à juntada de inúmeros documentos por parte do contribuinte, esse arrasta para si o ônus de identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis e, ao mesmo tempo, proceder a uma acurada análise de natureza técnica do conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões para serem avaliados pelos dados trazidos pela fiscalização, sendo que o jogador não pode ser visto como patrão do contribuinte ou do fisco, nem o seu assistente técnico, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos, dentre milhares de documentos, como asseverado pela recorrente, os dados que poderiam, em tese, ser favoráveis a ela. Outro sim, em relação à questão da perquisição de provas e aplicação do princípio da busca da verdade material, tudo isso foram situações que foram colocadas no recurso que eu estou batendo aqui. Eu tomo com razões de decidir, parte do voto do conselheiro Orlando Berri. Aqui eu indico uma parte, diante dessas constatações e o que dos autos consta, aliado aos corretos fundamentos da decisão recorrida, advoga o entendimento segundo o qual não é papel deste colegiado recursal conceder infindáveis oportunidades para que o contribuinte transponha aos autos documentos e informações que venham confirmar seu direito. Digo isso, pois, tendo que tal concessão importaria em desrespeito aos prazos estabelecidos na legislação processual de regência, como vimos anteriormente. Ultrapassada a contextualização fática, esclareço por oportuno que este colegiado é atento a odiar a tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para o fim de acolher provas apresentadas nessa instância recursal, entende que para aplicar-se tais regras, o comportamento do sujeito passivo é determinante. Melhor dizendo, estando o contribuinte, como é o caso em apresente dos motivos pelos quais os elementos de prova coligidos aos autos não foram considerados hábeis e suficientes para seu desiderato, era seu o dever demonstrar que envidou o esforço no sentido de sanar as lacunas probatórias aventadas na decisão recorrida. No entanto, o recorrente, ao manter-se fiel à linha argumentativa, mesmo sabedor que o fundamento da decisão recorrida assentou-se na ausência de documentos que corroborassem sua pretensão, preferiu agir de forma não proativa ao deixar de se empenhar em provar o direito que alega possuir, impedindo em toto que este julgador aventasse, quiçá, a hipótese de conversão deste julgamento em diligência, com supedâneo no novel princípio da cooperação, que atualmente tem redação implementada pelo artigo 6º do novo CPC, que afirma que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Voltando ao voto, portanto, além do contribuinte não ter apresentado razões impugnando as retificações expostas pela fiscalização, precluindo seu direito, no mais, não traz elementos probatórios contundentes para afastar as conclusões da decisão de piso em relação ao período do lançamento mantido. Portanto, nego provimento ao recurso e, concluindo, conheço para no mérito negar-lhe provimento.
Senhores, podemos ao voto. Como vota o Daniel? Eu acompanho o relator, presidente. Rodrigo? Também acompanho o relator, presidente. Marita? Eu também acompanho o relator, viu? Acompanho, presidente. Acompanho. Sávio? Acompanho. Marcelo não, eu. Eu também acompanho o relator. Marcelo acabou de votar. Senhores, eu também acompanho o relator e, nesse sentido, o processo item 3, J. Carvalho Transporte Limitada, fica com o seguinte resultado: acorde o colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vou pedir, senhores, à senhora Ana, que nos acompanha lá pelo carro, para parar a gravação nesse momento, porque nós vamos dar um intervalinho aí de 10 minutinhos para retornar e seguir. Ok, senhores? Ok, presidente, gravação interrompida.